Em Marte, o calor interno pode ter alimentado hotspots habitáveis há muito tempo por Mickey Wall. Publicado pela primeira vez 4 Dazago. Se a vida surgiu no antigo Marte, pode ter agradecido ao calor interno do planeta. Uma perspectiva verticalmente exagerada em cores falsas de um grande canal esculpido em água em Marte chamado Dalvalis. Se canais como esses em Marte foram escavados por águas superficiais ou subterrâneas é altamente debatido. O canal tem cerca de 25 milhas, 40 quilômetros, de largura, 1,6 milhas, 2,5 quilômetros, de profundidade e mais de 310 milhas, 500 quilômetros, de comprimento. Crédito da imagem, ESA DLR Full Berlin, CCBS.A. 3.0 IGO. 3D renderizado e colorido por Lugendra Oja. O subsolo marciano pode ter sido habitável há bilhões de anos, mesmo que a superfície do planeta fosse um deserto seco e frio. Provavelmente, Marte produziu calor geotérmico suficiente no passado antigo para derreter as bases de espessas camadas de gelo, gerando grandes quantidades de água subterrânea potencialmente vital, sugere um novo estudo. Os resultados podem ajudar os cientistas a lidar melhor com um mistério de décadas conhecido como paradoxo do Sol fraco. 4 bilhões de anos atrás, o Sol estava cerca de 30% mais escuro do que é hoje, muito fraco, aparentemente, para suportar um Marte continuamente quente e úmido. No entanto, abundam as evidências de água líquida durante aquela época. O rover Curiosity da NASA, por exemplo, passou os últimos 8 anos explorando um antigo sistema de lago e rio. Daí o paradoxo. Água em Marte, a exploração e as evidências. Mesmo que gases de efeito estufa como dióxido de carbono e vapor d'água sejam bombeados para a atmosfera marciana em simulações de computador, os modelos climáticos ainda lutam para sustentar um Marte quente e úmido de longo prazo, disse a autora principal do estudo, Lugendra Oja, professora assistente da Rutgers University New Brunswick em New Jersey, disse em um comunicado. Eu e meus coautores propomos que o paradoxo fraco do jovem Sol pode ser reconciliado, pelo menos em parte, se Marte teve alto calor geotérmico em seu passado, disse Oja. Ele e seus colegas investigaram se o calor interno necessário, gerado pela decomposição radioativa de elementos como tório, potássio e urânio, realmente fluiu durante a era de Noé de Marte, que durou cerca de 4,1 bilhões a 3,7 bilhões de anos atrás. Os pesquisadores focaram sua atenção nas terras altas do sul de Marte, uma região que provavelmente sustentava grandes camadas de gelo na época. A equipe modelou a espessura, o comportamento e a evolução dessas camadas de gelo usando uma variedade de conjuntos de dados, incluindo observações do orbitador Mars Odyssey da NASA, que estuda o planeta vermelho desde 2001. O Odyssey carrega um espectrômetro de raios gama, que permitiu aos cientistas mapear a abundância de tório e potássio na crosta marciana. Os pesquisadores determinaram que o calor que flui do manto da crosta marciana provavelmente teria sido suficiente para derreter as camadas inferiores das espessas camadas de gelo há muito tempo, criando ambientes potencialmente habitáveis no subsolo, não importando as condições que possam ter sido na superfície do planeta. Exatamente como era a superfície de Noé, principalmente quente e úmida ou principalmente fria e seca, com jorros intermitentes de degelo, continua sendo um tópico de considerável debate. Mas é amplamente aceito que Marte mudou dramaticamente logo após esta era. O planeta perdeu seu campo magnético global, deixando sua atmosfera outrora espessa vulnerável ao desgaste pelo vento solar. Tal remoção deixou a superfície marciana fria, seca, repleta de radiação e aparentemente inabitável, pelo menos para a vida semelhante à da Terra. Mas os bolsões de água subterrânea provavelmente persistiram, embora provavelmente tenham recuado para profundidades cada vez maiores à medida que a superfície se cava. Alguns desses aquíferos marcianos podem até ter sobrevivido até os dias atuais. Em tais profundidades, a vida poderia ter sido sustentada por atividade hidrotérmica e reações rocha-água, disse Oja no mesmo comunicado. Portanto, a subsuperfície pode representar um ambiente habitável de vida mais longa em Marte. O novo estudo, que foi publicado online hoje, 2 de dezembro, na revista Science Advances, pode ter aplicações além do planeta vermelho. Por exemplo, o paradoxo do jovem Sol complica nossa compreensão do surgimento da vida na Terra primitiva, observou Oja.
O calor radiogênico pode ter desempenhado um grande papel em tornar nosso planeta habitável há muito tempo, disse ele. Raciocínio semelhante também pode ser aplicado aos exoplanetas. Por exemplo, alguns mundos alienígenas que parecem orbitar muito longe de sua estrela hospedeira para sustentar vida podem realmente ser habitáveis por seus próprios méritos, por sua própria geração de calor radioativo, disse hoje ao Espaço.com. Os novos resultados não resolvem totalmente o paradoxo fraco do Sol jovem. Esta é uma solução parcial, na melhor das hipóteses, disse hoje. Ele também enfatizou que os números do fluxo de calor que ele e sua equipe derivaram são um tanto incertos, visto que vem de abundâncias elementares. Os pesquisadores adorariam extrapolar para trás a partir de medições reais do fluxo de calor da subsuperfície de Marte, disse ele, mas esses dados não estão disponíveis. O módulo de aterrissagem SIT Mars da NASA, que pousou em novembro de 2018, carrega um instrumento que pode coletar essas informações, uma sonda de calor apelidada de Toupeira, que foi projetada para ficar pelo menos 10 pés, 3 metros, abaixo do solo. Até agora, no entanto, o solo marciano impediu os esforços da toupeira, mantendo a pequena escavadeira presa na superfície ou logo abaixo dela. Michael é o autor de Otter e Grand Central Publishing, 2018, ilustrado por Carl Tati, um livro sobre a busca por vida alienígena. Siga-o no Twitter @MichelBall. Siga-nos no Twitter @Spacedoticon ou Facebook. Um dos requisitos para a vida é a energia térmica. Ela possui inúmeras funções, desde manter a água líquida, catalisar reações orgânicas e fornecer energia para diversas outras atividades de um ser vivo. Não à toa, então, que consideramos que um dos locais onde a vida pode ter surgido na Terra são as fontes hidrotermais. As condições para a vida são bem específicas. Mas descobertas recentes nos impressionam. 5 quilômetros abaixo de nós há dezenas de bilhões de toneladas de micro-organismos. Trata-se de uma biodiversidade tão grande quanto a Amazônia e as Ilhas Galápagos, conforme os pesquisadores descobriram em 2018. Esses seres não dependem do Sol, mas de outras fontes de energia. Trata-se de um mundo completamente à parte e pouquíssimo conhecido. Encontrar esses novos seres vivos abre algumas possibilidades. Tanto que agora muitos pesquisadores consideram que a vida na Terra pode ter surgido no subsolo, ao invés das fontes hidrotermais. Se há tanta diversidade, é porque o ambiente é propício, portanto. Isso também abre novas portas para a busca pela vida microscópica extraterrestre. Um novo estudo publicado no periódico Science Advances, então, sugere o surgimento da vida em Marte, bilhões de anos atrás, no subsolo. Ainda hoje há gelo em Marte. ESA/DLR/Fuberlin. Condições desfavoráveis. Mesmo bombeando gases de efeito estufa como dióxido de carbono e vapor d'água para a atmosfera de Marte em simulações de computador, os modelos climáticos ainda lutam para sustentar um Marte quente e úmido de longo prazo, disse em um comunicado a autora principal, Lujendra Oja, professora assistente na Rutgers University. Eu e meus coautores propomos que o paradoxo fraco do Sol jovem pode ser reconciliado, pelo menos em parte, se Marte teve alto calor geotérmico em seu passado. Hoje Marte já esfriou bastante. Corpos pequenos esfriam rápido, e a atividade geológica de Marte e da Lua, por exemplo, já pararam quase completamente. Eles são bem menores do que a Terra. Os modelos contradizem, de certa forma, a realidade. Cerca de 4 bilhões, o Sol estava bem mais fraco do que hoje. Além disso, Marte localiza-se a uma distância bem maior até o Sol do que a Terra. Ao mesmo tempo, as análises geoquímicas revelam uma boa quantidade de água líquida no planeta vermelho naquela época. Mas, ao que os pesquisadores sabem, o Sol não permitirá aquilo naquela época. Marte pode já ter sido como a Terra. NASA's Goddard Space Flight Center. Portanto, os pesquisadores se inspiraram nos exemplos terrestres. Elementos radioativos, como urânio, tório e potássio poderiam ajudar nisso, já que o decaimento radioativo também gera calor, e esse calor pode levar o gelo a derreter. Além disso, o calor interno da Terra gera esse mesmo efeito em outros locais. Esses dois fenômenos geram água líquida abaixo do gelo na Antártica, na Groenlândia e no Ártico canadense. Calor interno e condições para a vida. Para investigar a hipótese, então, os pesquisadores olharam para as regiões montanhosas no hemisfério sul de Marte. Acredita-se, com base em dados,
que aquela área possuiu grandes camadas de gelo há 4 bilhões de anos. Então, eles estudaram como essa dinâmica do gelo ocorreria por ali utilizando dados da sonda Mars Odyssey, um orbitador da NASA. Conforme as simulações, portanto, mesmo quando Marte esfriou, perdeu seu campo magnético e sua atmosfera, tornando-se um deserto, na superfície, a água subterrânea conseguiria se manter líquida de forma estável por um bom tempo. Nas maiores profundidades da crosta, Marte deve ter permanecido consideravelmente quente por bastante tempo ainda, mantendo boas condições para a vida. O estudo, portanto, traz pistas de onde buscarmos vida em Marte. Uma das missões dos rovers em Marte, como o Curiosity, é sempre buscar por sinais de vida, mesmo que já extinta. Portanto, o subsolo é um ótimo lugar para os cientistas iniciarem as buscas. O estudo foi publicado no periódico Science Advances, com informações de New Scientist, Space.com e Rutgers University. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.